Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do Instituto. Hoje a gente vai passar um pouco para perspectiva oblíqua, tá? Já fizemos exercícios de perspectiva paralela, agora vamos fazer de oblíqua, beleza? O que a gente vai precisar são alguns lápis e uma régua normal, igual estávamos usando nas outras aulas, tá bom? Aqui tem um lápis laranja, eu vou fazer primeiro a linha do horizonte, traçar bem bonitinho, certo? O ponto de fuga na perspectiva paralela antes era no meio, certo? Só que nessa perspectiva não vai ser aqui. A gente vai colocar esse ponto de fuga na lateral, por isso vou usar uma outra cor de lápis nesse exercício. E aqui eu vou nomear ele de P1, ou ponto de fuga número 1. E do outro lado eu vou fazer um outro ponto de fuga, o ponto de fuga número 2, certo? Na perspectiva oblíqua, a gente vai ter um eixo trabalhando para dois pontos de fuga, tá bom? Na perspectiva paralela, a gente trabalhava com formas geométricas e essas formas geométricas, como eixos, tinham o mesmo ponto de encontro, que era todo eixo tinha o ponto de encontro no ponto de fuga, certo? Então, um ponto de fuga trabalhava para todos os eixos. No caso da oblíqua, a gente vai ter um eixo e o eixo ele vai trabalhar para os dois pontos de fuga, ok? Certinho? Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso exercício, tá? Nessa perspectiva, a gente não vai usar mais formas geométricas. Vamos usar uma linha, tá bom? Na vertical. Ó, esse vai ser o nosso eixo e tudo a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Como eixo A, beleza? Então eu vou ligar. Lembra que isso é uma regrinha, tá? Vou ligar na parte inferior do eixo e na parte superior do eixo. Ó, tá trabalhando para um ponto de fuga, tá vendo? Como na regra, isso é uma regrinha, tá? Todo eixo tem que trabalhar para os dois pontos de fuga. Se não estiver trabalhando para os pontos de fuga, não está certo, beleza? Olha lá, risquei embaixo, vou riscar em cima. Muito bem. Tendo isso, a gente tem um tipo de um V, ó. Um V ao contrário, né? Beleza? Certinho, né? A partir de agora que começa a mágica disso, ó. Vou adicionar um outro eixo. E sempre que eu adicionar um eixo para dentro de dessas perspectivas, eu vou ter que ligar para o ponto de fuga oposto, tá? Parece difícil, mas não é. Ó, presta atenção. Eixo A, certo? Vou adicionar outro eixo, ó, dentro da perspectiva. Tá vendo? Ó, ele tá trabalhando na perspectiva tanto para um lado, certo? Ó lá, ó. Tá trabalhando para um lado. O que ele trabalha só para um dos pontos de fuga e não para o outro, tá vendo, ó? Ó lá, ó, eu vou precisar marcar para fazer outro, tá bom? E ó, ele tá marcado em cima e embaixo de um lado e agora eu vou marcar em cima e embaixo do outro lado, ó. Embaixo, certo? E agora em cima, viu? Então começa-se a aparecer alguma coisa, ó. O eixo ele tá trabalhando, os dois eixos estão ligados nos dois pontos de fuga, certo? Essa linha de baixo vai ligar, estão próximas, mas não se preocupe se isso acontecer, tá bom? Vamos adicionar mais um eixo, sempre lembrando qual foi a primeira linha que a gente fez, né? Ó, sempre 90 graus, toma cuidado para você não ter problema com a régua, né? Não dançar com a régua, tá bom? Olha lá, agora ele está ligado na vertente do eixo esquerdo, no meu eixo esquerdo, tá? Mas não pro direito, tá vendo?
O que eu faço? Só repito o que eu fiz no primeiro eixo, ó. Eu vou traçar do ponto de fuga, olha lá, embaixo primeiro, ponto de fuga em cima depois. Você vai perceber que o quadrado se fecha, né? Esse cubo tridimensional. Agora eu vou pegar um lápis preto comum e vou passar por cima aqui só para dar uma reforçada, para que vocês enxerguem aí o nosso cubo tridimensional, né? Por que eu chamo de cubo tridimensional? É porque eu consigo ver todos os lados do cubo, tá bom? Esse exercício é um exercício universal, tá? Sempre que você falar em curso de desenho, você vai estar fazendo esse exercício para perspectiva, certo? E ele funciona para as mesmas coisas que a perspectiva paralela, só que essa perspectiva é uma perspectiva mais bonita de se ver, tá? Ela parece ser bem mais difícil, mas no final das contas ela é bem mais simples, tá bom? Olha lá, agora eu vou finalizando e falta um eixo, que é o eixo de baixo, ó, que ele sempre vai estar ligado por todos os lados, beleza? A partir disso daqui, eu quero que você faça 6 cubos em toda a folha, e todos os cubos eles têm que ter essa ideia, tá bom? Beleza? E o nome desse exercício é perspectiva oblíqua, tá? E agora a gente vai treinar, beleza? Eu preciso que você faça 6 cubos por toda a folha. Risque aleatoriamente na sua folha e ligue nos pontos de fuga, ok? Então a gente se vê na próxima aula e falou!